36 horas que mudaram o mundo da IA. Gente, eu saio um pouco para poder fazer a mudança de apartamento aqui em Florianópolis, volto e aí eu encontro o quê? O DeepSeek, uma nova inteligência artificial chinesa que é tão poderosa, e aqui entendo o conceito de poder não pelas habilidades do que pode fazer, mas pelo conjunto da obra, ela é tão poderosa que não só desbanca o ChatGPT, como faz com que a Bolsa de Nova York despenque em função do seu anúncio. Aliás, a DeepSeek empresa, ela é tão abusada que não só apresentou a sua plataforma de inteligência artificial, como apresentou uma plataforma de geração de imagens, num espaço de apenas 48 horas. Então, levou 2 dias para isso acontecer. Então, nesse vídeo, eu quero conversar sobre tudo o que a gente sabe sobre o DeepSeek até agora. Ele já é o aplicativo mais baixado nos smartphones brasileiros. Ele já toma de assalto algumas das lojas de aplicativos para smartphones ao redor do mundo e é talvez a maior ameaça ao império das inteligências artificiais norte-americanas. E tudo isso porque essa plataforma tem como principal diferencial não custar o olho da cara. Código aberto, de graça para todo mundo, pelo menos por enquanto e com possibilidade de gerar vários forks para chamar de sua. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que já estão prevendo a morte do ChatGPT, porque se tudo se resume a dinheiro e a OpenAI está passando o pires na mão para se manter de pé, olha o DeepSeek dando aula sobre como ser uma inteligência artificial sustentável e não custar o olho da cara por isso. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é esse tal de DeepSeek? A DeepSeek é uma empresa chinesa especializada em inteligência artificial que dá o nome para esse chatbot que destacamos nesse vídeo. Esse modelo de linguagem é uma alternativa a ferramentas como ChatGPT e Google Gemini, oferecendo soluções voltadas para o desenvolvimento de software, processamento de linguagem natural e automação especial. Ou seja, não se anime muito com a ideia de produzir receitas inusitadas de miojo com essa inteligência artificial, pois não é exatamente esse o foco da plataforma. Mas dá para fazer. Alguns dos experimentos aleatórios que eu fiz com o DeepSeek mostra que ele pode fazer as coisas mais banais que a gente já faz no ChatGPT, por exemplo. Mas a gente sabe que o principal foco é no desenvolvimento avançado, é na solução de problemas mais complexos. E é aí que já começa a principal diferença do DeepSeek em relação aos outros serviços que temos disponíveis no mercado. Seu verdadeiro diferencial está no fato dele ser open source, permitindo que desenvolvedores tenham acesso ao código-fonte para personalizações, inclusive personalizações comerciais. Dessa forma, qualquer um, seja pessoa física ou jurídica, pode se valer dos seus benefícios sem precisar pagar os royalties por isso, por enquanto. Talvez lá no futuro, os responsáveis pelo DeepSeek entendam que o projeto está ganhando muito dinheiro e retira essa licença open source. Só que quando isso acontecer, muito provavelmente o algoritmo já vai ser de conhecimento público ou das pessoas que entraram em contato com essa plataforma, com seus códigos, e por ser open source a gente vai ter forks dessa inteligência artificial para vários segmentos, para vários ambientes, para várias plataformas. Lembrando sempre que o fato de ser open source não significa que a DeepSeek empresa não vai ter lucro com o DeepSeek inteligência artificial. Significa que para o usuário final o uso é gratuito, tanto da inteligência artificial principal quanto dos forks, quanto das plataformas alternativas, e que a sua API é muito mais barata do que a concorrência. E aí que está a diferença, a principal diferença do DeepSeek no mercado ou para os aspectos de mercado.
você pode utilizar uma plataforma que é tão eficiente quanto a concorrência sem precisar fazer grandes investimentos, e é nisso que a DeepSeek está apostando para roubar o mercado de inteligência artificial de assalto. A transparência que a DeepSeek entrega é um contraste com todo o sigilo de outros modelos de inteligência artificial proprietários. E mesmo assim, o DeepSeek tem o potencial de competir e até mesmo superar as alternativas privadas. Sendo uma plataforma de código aberto, totalmente colaborativo, com vários forks que serão desenvolvidos e contando com uma gratuidade mais do que desejada, sem qualquer tipo de assinatura para o modelo mais avançado, o DeepSeek é um paraíso na Terra, certo? Calma, vamos explicar como que funciona essa plataforma de inteligência artificial chinesa. Neste primeiro momento, a DeepSeek, como plataforma de inteligência artificial, trabalha com 2 modelos específicos para o seu desenvolvimento e retorno de resultados para os usuários. A DeepSeek V3, que é um modelo de linguagem de larga escala que superou ferramentas como a Llama 3.1 e GPT-4 em eficiência e custo, já que, com apenas 5,5 milhões de dólares em treinamento, ela é economicamente mais viável do que os 80 milhões de dólares investidos no GPT-4. Foi isso aqui que fez com que a Bolsa de Nova York despencasse. Por quê? Toda aquela galera que investiu dinheiro na OpenAI, que investiu dinheiro no ChatGPT, que investiu dinheiro no desenvolvimento da plataforma de inteligência artificial, que nesse momento é mais popular, torrou dinheiro quando a DeepSeek anuncia a sua proposta que custa muito menos. Ou seja, os chineses mostraram que podem entregar uma ferramenta de inteligência artificial tão eficiente quanto, custando muito menos, com um preço muito mais baixo. Para todo mundo que torrou dinheiro com a OpenAI, para todo mundo que acreditou no Sam Altman, perdeu milhões e milhões de dólares na tarde de ontem ou de anteontem. Eu vou especificar a data, 27 de janeiro de 2025, que muitos já estão dizendo que foi o dia que o mundo da inteligência artificial mudou. Em 27 de janeiro de 2025, uma galera que investiu dinheiro nas plataformas tradicionais torrou esse dinheiro com o anúncio da DeepSeek. A segunda proposta, o segundo modelo que a DeepSeek apresenta é a DeepSeek R1. Ela é especializada em raciocínio e alcançou resultados superiores em testes matemáticos de programação, como 97,3% de acerto no Math 500, superando os 96,4% da OpenAI no mesmo teste. É eficiente, é inovador, mas o modelo reflete a regulamentação chinesa no seu funcionamento prático. Ou seja, alinha seus resultados à ideologia do governo chinês, restringindo temas sensíveis para a população ou para os governantes, como Taiwan e Tiananmen. Ou seja, até mesmo o DeepSeek pode ser meio viciado no raciocínio lógico, porque, como é uma inteligência artificial programada e treinada, ela está voltada para atender a perspectiva, não é nem do chinês médio, do governo chinês. E aí você precisa tomar o cuidado para utilizar essa inteligência artificial, porque os resultados serão enviesados. A maioria dos meros mortais deve utilizar o DeepSeek V3 sem maiores problemas. Ele deve contemplar a maioria das necessidades da maioria dos usuários. Já para os mais exigentes, ou aqueles com questões específicas que precisam ser resolvidas por uma IA, a DeepSeek R1 passa a ser uma necessidade ou uma obrigação. Não que você seja obrigado a utilizar ela, mas para questões mais complexas, ela é a mais viável. A tendência é que a versão mais básica herde recursos da versão mais avançada com o passar do tempo. Mas quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. Quanto tempo ela vai levar para se desenvolver? Não sabemos também. Quanto tempo ela vai continuar gratuita? Também não temos essa informação. Aliás, vamos descobrir a partir de agora como é que o DeepSeek funciona na prática. O DeepSeek foi desenvolvido com aprendizado por reforço puro, sem dados previamente rotulados. Isso é importante porque permite a IA aprender por tentativa e erro, refinando suas respostas com o passar do tempo. É uma espécie de marco técnico, porque vai por uma abordagem diferente das outras plataformas. Enquanto o ChatGPT, o Grok, Gemini, eles pegam a sua base de conhecimento a partir dos dados que os usuários vão abastecendo,
O DeepSeek não, ele é orientado para ter os seus resultados a partir do feedback de acertos e erros das respostas. É uma estratégia para evitar as tais alucinações de resultados que se tornaram comuns em outras plataformas de inteligência artificial. Após a etapa de treinamento por tentativa e erro, o modelo recebe ajustes supervisionados para maior consistência e confiabilidade dos resultados. Mas, de novo, o DeepSeek ainda deve alucinar nos temas sensíveis aos chineses, de modo que é importante comparar como a plataforma vai se sair diante de outras plataformas em cenários mais específicos. Não dá para confiar 100% no DeepSeek. Ele entrega melhores resultados em comparação a outras plataformas em cenários específicos? Sim, mas a gente deve seguir com a mesma regra de não confiar cegamente nas respostas aplicadas. A plataforma tem interface amigável, com funcionalidades semelhantes a outros chatbots, incluindo um histórico de conversas e recursos como o botão DeepThink R1, que oferece as respostas mais elaboradas. Você não precisa simplesmente colocar um comando para ativar esse modo mais inteligente. Você simplesmente clica no botão e o modo mais inteligente é entregue para você. O aplicativo da plataforma pode ser acessado tanto online quanto por meio de uma versão móvel e para desktop também. Essa é uma novidade que eu estou colocando agora no roteiro do vídeo. Dá para você instalar o DeepSeek no seu computador e fazer ele trabalhar para você de forma independente, inclusive em modo offline. Todas essas alternativas são gratuitas, você não vai ter cobrança nenhuma, você no máximo vai precisar fazer um cadastro básico com a sua conta Google, lembrando sempre que os seus dados estão indo para os chineses. Mas é o tal negócio. O que importa é o algoritmo é open source. Não vai ter como os Estados Unidos ficar barrando essa inteligência artificial, porque ela vai se espalhar rapidamente em outras plataformas. O algoritmo que coleta dados estará presente em outras soluções de inteligência artificial. O DeepSeek é capaz de entender contextos complexos e oferecer respostas detalhadas com base no seu treinamento ou das informações disponíveis na internet. Ele é extremamente versátil e pode ser utilizado para diferentes finalidades. Por exemplo, consultas gerais. Ele responde a perguntas sobre personagens, lugares e conceitos de forma direta e clara. Explicações complexas. Ele pode simplificar tópicos complicados mediante a solicitação do usuário. Análise de documentos. Ele permite extrair informações e responder a perguntas relacionadas ao conteúdo. Desenvolvimento de software. Ele escreve, otimiza e corrige códigos. E produção de conteúdo. Ele é capaz de criar ideias, textos, poemas e estruturas para artigos, além de revisar e corrigir redações. Basicamente, tudo que uma boa inteligência artificial deve fazer. Mas melhor, de graça para o usuário final e mais barato para os desenvolvedores para obter as APIs para fazer essa inteligência artificial funcionar nas suas plataformas. Começo a ter pena do pessoal da OpenAI. De verdade. Porque se o DeepSeek dominar esse negócio todo, conseguir conquistar os desenvolvedores, conseguir conquistar os usuários, vai ficar pequeno para o Sam Altman. Vai ficar bem pequeno para o Sam Altman. E de quebra, a DeepSeek ainda tem a coragem de entregar um gerador de imagens por IA no mesmo conceito de sua inteligência artificial. Não satisfeito em abalar o mercado apresentando um chatbot com enorme potencial para bater de frente com a concorrência, a DeepSeek ainda apresentou o Genus Pro 7B, uma inteligência artificial voltada para a geração de imagens a partir de texto e compreensão de outras imagens. O modelo também é de código aberto, mas possui restrições específicas de licenciamento, da mesma forma que o Llama tem. Ele pode unificar tarefas de geração e compreensão de imagens, o que é um desafio que outros modelos multimodais enfrentam ao comprometer eficiência ou desempenho em uma das áreas. O Genus Pro 7B utiliza uma arquitetura baseada no conceito de dupla trilha para processar as imagens. Isso significa que a inteligência artificial separa os caminhos de codificação para entender e gerar as imagens que ele vai entregar, mas mantendo um único transformador para processar todas as informações. Ele também incorpora o SIG-LIP-L, que é o codificador visual para poder entregar as imagens, otimizando o trabalho, entregando as imagens finais com resolução de 384 por 384 pixels. Sim, eu sei o que você vai falar.
é uma resolução menor do que a de modelos como o Midjourney, mas aqui a plataforma da DeepSeek prioriza a velocidade de processamento e a qualidade dentro do seu escopo de aplicações. O Genus Pro 7B é considerado compacto no seu tamanho, com apenas, entenda uma ironia quando você se deparar com 7 bilhões de parâmetros, mas esses parâmetros são suficientes para entregar um desempenho competitivo em relação a modelos maiores e mais especializados. Sua eficiência será fundamental para aplicações que exigem rapidez e precisão nas tarefas multimodais. A combinação da arquitetura com o tamanho reduzido de parâmetros faz do Genus Pro 7B um modelo ideal para desenvolvedores que buscam implementar soluções mais ágeis e robustas. Essa plataforma combina duas licenças complementares para funcionar. A licença MIT, que permite o uso e modificação livres para fins comerciais, graças a Deus, e a licença específica da DeepSeek, que adiciona restrições éticas, como a proibição de uso militar e a geração de desinformação. Até nisso eles estão melhores do que determinadas plataformas, porque para gerar fake news através do Grok é uma moleza. É muito fácil. Então, até nisso, os chineses pensaram adiante em relação aos seus concorrentes. É uma proposta de licenciamento que busca equilibrar a acessibilidade com a responsabilidade ética no uso da tecnologia. A ideia aqui é oferecer uma abordagem singular e unificada, priorizando uma eficiência na arquitetura de inteligência artificial e, em função disso, resultados melhores e mais rápidos na geração de imagens. O Genus Pro 7B é baseado no DeepSeek LLM-7B, que já oferecia capacidades avançadas de processamento de linguagem e agora incorpora recursos visuais ainda melhores. O sistema de subamostragem 16x para geração de imagens é outro aspecto que chama a atenção nessa proposta. A técnica permite manter alta eficiência sem sacrificar a qualidade do material gerado, e esse é um grande desafio que qualquer plataforma de IA tem nesse momento. Mas eu sei o que você quer saber. Eu sei qual é a pergunta de, nesse caso, 5,5 milhões de dólares. O DeepSeek é melhor que o ChatGPT? Os primeiros testes comparando o DeepSeek com seu principal concorrente no mercado já aconteceram. Os testes comparativos mostram que ambas as inteligências artificiais respondem corretamente às perguntas lógicas, mas o DeepSeek oferece explicações mais detalhadas e visuais, especialmente no modo Deep Think. A ferramenta permite que os usuários acompanhem o processo de pensamento de inteligência artificial em tempo real, agregando transparência e profundidade às respostas entregues. O DeepSeek possui a funcionalidade de busca direta na internet, classificando as informações localizadas por categorias como internacional, nacional e econômica, o que facilita a organização e compreensão dos dados apresentados. Embora o ChatGPT também acesse as informações em tempo real, o DeepSeek oferece maior riqueza de detalhes e transparência nas fontes. Por outro lado, o DeepSeek é limitado pelas já mencionadas imposições políticas da China, como restrições ao gerar conteúdo sobre alguns temas. O que contrasta com o ChatGPT, que tem maior liberdade para abordar esses tópicos, embora também possa apresentar vieses tendenciosos, dependendo da fonte de dados e até mesmo do usuário que está interagindo com o chatbot. Ao comparar serviços ou responder a questões técnicas, o DeepSeek se destaca por entregar explicações mais naturais e menos mecânicas. Sua capacidade de criar tabelas e resumos visuais oferece uma experiência mais interativa e intuitiva, especialmente em cenários que exigem comparações detalhadas. Um dos maiores trunfos do DeepSeek é o custo reduzido de geração de respostas. O modelo é até 96,4% mais econômico que o ChatGPT e se torna uma alternativa viável para pesquisas em larga escala. E o fato de ser um chatbot de código aberto torna a proposta colaborativa, além de facilitar a inovação por parte de pesquisadores e desenvolvedores. Já o ChatGPT te obriga a jogar dinheiro na cara do seu Altman para obter os mesmos resultados. Nesse momento, cravar que o DeepSeek é melhor que o ChatGPT soa quase como um atrevimento, mas é preciso ficar de olho nele e no seu potencial. A China está fazendo grandes avanços no campo de inteligência artificial, com investimentos generosos no setor. E não será surpresa se essa e outras plataformas suplantarem os resultados alcançados pelas ferramentas ocidentais.
O DeepSeek pode ser a primeira grande quebra de paradigma nessa grande disputa que é o universo das inteligências artificiais. Ou pode não significar absolutamente nada, além de mais uma grande briga do governo norte-americano contra uma empresa chinesa. Como sempre, é o tempo que vai dizer se é uma coisa ou outra ou se serão várias. Fato é que o simples anúncio do DeepSeek, com uma plataforma muito menos cara ou muito mais barata, dependendo do ponto de vista, com uma API muito menos cara e tão eficiente quanto as principais IAs do mercado, essa combinação foi suficiente para fazer com que a Bolsa de Nova York despencasse e que muitas pessoas e empresas, inclusive, modificassem os seus parâmetros e paradigmas sobre inteligência artificial. A NVIDIA foi a primeira vítima dessa história. A NVIDIA teve uma baita queda nos seus valores de ações e teve as suas estratégias questionadas por conta do aparecimento do DeepSeek. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos, vamos acompanhar todo o falatório dos próximos dias, porque outras cabeças devem rolar e outras empresas devem ter problemas por conta do surgimento do DeepSeek. Aliás, só para encerrar o vídeo, a OpenAI já se manifestou sobre o assunto dizendo, abre aspas, vamos entregar uma plataforma, um modelo de inteligência artificial muito melhor do que eles. Fecha aspas. Quando esse tipo de declaração chega, é sinal que a empresa sentiu. Sentiu e sentiu gostoso. E da minha parte, apesar de todos os dados que vão para a China, dos meus dados que vão para a China, eu digo, seja bem-vinda, DeepSeek. Quem sabe você pode democratizar o mercado de inteligência artificial como um todo.